Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Cíntia Catão. Ela é psicóloga, doutora em Psicologia Clínica, coordenadora da Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vem hoje conversar conosco sobre uma campanha de prevenção ao suicídio promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Cíntia, no programa Educação em Pauta. Obrigada, Bruno. Para mim é uma satisfação estar aqui no programa e eu fico à disposição, para tentar esclarecer e contribuir com essa temática que é tão importante e merece tanta atenção. Bom tê-la aqui porque cada dia mais esse alerta precisa ecoar, não é? Uhum. Projetos como esse são alarmantes, não é isso, Cíntia? Isso. Quando é que surgiu essa ideia do próprio Setembro Amarelo e o que simboliza então essa cor? Por que dessa cor? Bom, o amarelo é uma cor que serve de alerta, Se a gente pensar no sinal, por exemplo, é uma cor que chama no sentido de um alerta, E eu costumo dizer também que nos remete ao ouro, E aí a ideia de passar a mensagem de valorização da vida, De que sua vida vale ouro. Então, a campanha de prevenção do suicídio, ela traz essa marca de valorização da vida, E combate ao suicídio. Tem esse dado alarmante, que acontece, pode acontecer com qualquer um, Com qualquer um de nós. Na família, escola, universidade. Dentro da UFRN, esse projeto, obviamente, não começou esse ano, ou começou esse ano? A campanha de prevenção do suicídio, sim, A gente começou esse ano, considerando inclusive um aumento na estatística de tentativas de suicídio entre estudantes universitários, como também um aumento na presença da ideação suicida nas escutas psicológicas que a gente realizou aos estudantes, Isso é interessante. Essa terminologia, ideação suicida, seria o quê? Alguma propensão? É prática? A presença do pensamento, do desejo de morte, De modo mais afetivo, na fala. Mas pensando já a realização, ou vocês conseguem identificar? Isso aí faz parte da avaliação de risco, Na escuta psicológica, a gente avalia inclusive isso, se já há presença de ações preparatórias para o ato, no sentido de uma proximidade de concretização da tentativa de suicídio, ou se inicia aí um processo de peso, de sensação de falta de sentido na vida, de desesperança, mas ainda não se iniciou um processo de preparação para o ato. Então, tudo isso a gente avalia na escuta, Para também considerar que grau aquele paciente está apresentando em termos de risco. Entendi. Tem algum número proporcional, por exemplo, hoje, se não tem especificamente com essa característica, mas de quantos alunos são atendidos pelo setor? Bom, esse ano, no primeiro semestre, lá na Pró-Reitoria, porque na universidade existem vários espaços de escuta ao estudante. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é uma pró-reitoria que é a pró-reitoria responsável por operacionalizar a Política Nacional de Assistência Estudantil, que é a política que possibilita a inserção e a permanência, busca contribuir para a permanência de estudantes prioritários, os estudantes que possuem algum grau de vulnerabilidade socioeconômica. Estou dizendo isso para explicar que, então, o nosso público é restrito. Na PROAI, o setor de psicologia atende alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, Então, nesse primeiro semestre, em relação a esse grupo que a gente atende, em termos de tentativas de suicídio, a gente teve um número de 18 tentativas, que foi um número bastante significativo, comparando com o ano passado, que foram apenas 3 tentativas. Então, houve um aumento significativo e por isso nossa preocupação. E aí realmente encabeçamos esta campanha, convidando também a comunidade a pensar a respeito do cuidado na universidade, como criarmos estratégias de cuidado entre os próprios colegas, do professor com o aluno, Eu penso que essa campanha ela se caracteriza muito como uma campanha de convite à solidariedade humana, para que a gente possa estar atentos
ao sofrimento do outro, ao nosso próprio sofrimento e ao sofrimento do outro. No caso, lá são os alunos, né? Os professores, por exemplo, que têm algum tipo de característica, são recebidos em outro departamento? Que é na Diretoria de Assistência ao Servidor. Ao servidor, né? Professores e servidores também, né? Porque isso, possivelmente, docentes e servidores, técnicos administrativos. Cada um com sua especificidade deve ter esse apelo. Segundo o DAP, a nível de esclarecimento da Organização Mundial de Saúde, eles estimam que 800 mil pessoas morram por ano por suicídio, né? Isso daí daria quase a cada 40 segundos no mundo alguém morre por suicídio. Então, realmente é um dado alarmante, né? Às vezes a pessoa diz assim, a cada 40 segundos, agora o relógio está passando 40 segundos. É uma ideia, né? Mas é claro que isso é uma média, né? Que se faz na quantidade de suicídios naquele dia. Mas realmente é um dado que chama muita atenção, que preocupa, né? E por isso a importância de falarmos sobre isso, né? No Brasil tem, dentro de um índice nacional, né? Coloca aí como um dos 8 países, né? Ou na 8ª posição. E tem alguma característica muito peculiar, não sei se a senhora leu alguma coisa sobre, que nos coloca com essa posição? Olha, eu diria que, na verdade, a sociedade contemporânea, né? O ritmo de vida hoje. O Brasil, aí a gente precisaria analisar, né, aspectos... Que região, né, por exemplo? Isso, não teria como generalizar, né? Seria uma generalização grosseira. Mas eu acredito que é preciso uma reflexão sobre a vida que levamos hoje, né? Uma vida muito acelerada, com inúmeras demandas cotidianas, e a gente não tem tempo para pensar nas próprias escolhas, para olhar para isso que de algum modo incomoda, né, e precisa ser olhado, né? Quando a gente diz a importância de falar sobre o suicídio, eu diria que é a importância de falar sobre a saúde mental de modo geral, né? Sobre o sofrimento de modo geral. Porque à medida que a gente fala, a gente alivia a angústia que gera o sofrimento, né? E que pode sim culminar num ato extremista como o suicídio, quando o sofrimento passa a ser insuportável. Né? Então projetos como esse, na verdade, criam a sensibilização, e eu penso, para que as famílias possam saber ouvir, não é isso? Essa é a maior dificuldade, porque a gente ainda hoje vê, por exemplo, contextos de pais, isso é frescura da criança, né? Sim, não só para essa característica, que possivelmente ela possa decidir por esse ato, mas tem diversos outros problemas também que o pai precisa um pouquinho mais de ser sensível, não é isso, Cíntia? Eu diria os pais, os amigos, né? O social de maneira geral. Infelizmente, isso é um mito, um grande mito em relação ao suicídio, né? Que se diz assim, quem quer morrer não fala que vai morrer, não diz que vai se matar, se mata, né? Aí termina dizendo que é frescura, né? Isso, mas que é frescura, ou vai passar, que bobagem, ou é falta de Deus, né? Infelizmente a gente escuta muito isso. E quando você escuta alguém que tem a ideação suicida e que sente a presença de Deus, que fala em Deus, mas que e escuta uma coisa dessa, diz, não, mas eu tenho Deus, como assim? E eu não estou mais suportando, né? Então, isso, e agora me fez lembrar da hashtag, né, que a gente criou para a campanha, que não é mimimi, é papo sério, que é exatamente de uma forma leve para alcançar o público da universidade mesmo, o público jovem, mas passar essa mensagem de que não é mimimi, não é bobagem, não é frescura, mas é algo sério, né, e que precisa ser levado a sério por todos. Né? Por quem está em volta. O que é legal também é passar para você de casa que tem um site, né, nacional, que é o setembroamarelo.org.br. Você pode acessar e buscar conteúdo, né? Sim. Uma pergunta. Para que o ato possa ser efetivado, digamos assim, né? Essa pergunta tem alguns pormenores que aí depois eu posso citar. Necessariamente, a pessoa tem que ter passado por um processo muito gradativo de depressão, ou pode já acontecer de algum aluno desse ou ter uma atitude por um evento espontâneo, alguma coisa que aconteceu, pontualmente só? Então, Bruno, essa pergunta é muito interessante, né? Porque muitas pessoas associam o suicídio à presença de um transtorno mental, como um quadro depressivo. E não necessariamente. Primeiro, não quer dizer que todos que têm depressão vão ser levados a isso, né? Vão ter uma ideação suicida ou vão fazer uma tentativa de suicídio. Como também não é necessária a presença de um transtorno mental para que ocorra o suicídio. Qualquer pessoa que esteja vivenciando uma experiência de sofrimento muito intensa,
da ordem do insuportável, pode passar a desejar a morte, né? E por isso precisa, é interessante esclarecer isso, né? Para que também rompamos com qualquer pensamento discriminatório, né? Em relação a quem passa por essa experiência de sofrimento. Né? É uma pergunta que eu não vou entrar na questão da ética profissional, tá certo, Cíntia? Mas se você puder, você me responde. Também não vou pedir para citar casos, mas necessariamente existem algum condicionamento, alguma atitude para que um pai, e a gente falando do jovem, né, porque é muito alarmante nos jovens, mas para que algum familiar ou amigo possa perceber, poxa, fulano de tal, eu acho que ele está com algum problema. Existem alguns índices desse? Olha, Bruno, existem sinais e é importante que se conheçam, que se prestem atenção. Quando eu digo convidar a olhar para o outro, é poder prestar atenção nesses sinais. Entendi. Que quem está com um pensamento, com desejo de morte, apresenta. Em geral, apresenta sinais que podem ser verbais, a pessoa verbalizar algo do tipo, eu não suporto mais, eu me sinto um peso, a minha vida não tem sentido, né, eu quero sumir. É claro que às vezes qualquer pessoa pode dizer isso, né? Eu falo falas assim dentro de um contexto, né? Como sinais comportamentais de isolamento, de afastamento das atividades habituais. Percebo que fulano está se afastando, está se isolando socialmente, ou está fazendo uso de alguma substância de modo abusivo, ou está com alteração muito significativa no sono, no apetite. Então, são sinais comportamentais que, se as pessoas estiverem em volta, puderem prestar atenção, aí vão dizer, vão poder fazer menção a um sinal de ajuda, pode contar comigo, está precisando de alguma coisa. Às vezes é uma coisa tão óbvia e tão simples, mas que pode ser uma grande ligação, uma grande ponte para levar essa pessoa para uma ajuda profissional, que é necessária no caso de uma ideação suicida. É um pouco difícil, né, nesse nosso corre-corre, redes sociais, trabalho, trânsito, você parar e enxergar, ouvir o outro, né? É bastante complicado. Óbvio que os alunos, a senhora já colocou, a questão dos alunos são de uma vulnerabilidade social, atendidos, né? Mas nem sempre eles moram sem os pais ou coisas dessa natureza. Tem algum tipo de índice de, por exemplo, os alunos que vêm do interior ou que moram sozinhos, residência universitária, eles têm uma propensão maior do que os que têm uma família ou moram com sua família? Não, a gente não pode fazer essa relação causal, não. A maioria dos alunos que a gente atende são alunos que não estão convivendo com os pais porque vêm do interior, de outras cidades e precisam do auxílio moradia ou do auxílio residência. Mas outros auxílios também são fornecidos pela Pró-Reitoria e também são assistidos por nós que moram com os pais. E de modo algum a gente pode fazer uma relação assim, causal, que por conta dessa vulnerabilidade socioeconômica vai ter um grau de um risco maior, né? Inclusive, isso é um ponto interessante, que os grupos de risco, eles servem de alerta, por exemplo, profissionais que têm fácil acesso a armas ou a meios que poderiam provocar a própria morte. São considerados grupo de risco, mas o grupo de risco não nos diz de um risco individual. Entendi. Não quer dizer porque eu pertenço àquele grupo... É mais uma taxa geral, né? São índices que às vezes falseiam o subjetivismo do individual, né? E que é o risco individual que é avaliado, né, na escuta clínica, que vai nos fazer chamar atenção, prestar atenção naquele caso, aquele indivíduo. Então, não necessariamente pertencer a um grupo de risco me torna alguém que tem um risco individual. Tá bom. Bom fazer esse alerta porque também não é só uma questão de assinar, né? Eu estou propenso ou vou realizar isso, né? Sim, tem uma questão muito maior. Mas a gente vai fazer um intervalo e voltamos já para continuar conversando sobre o Setembro Amarelo. Você de casa nos acompanha, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti... E também psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição que está promovendo uma campanha contra o suicídio. E a gente está conversando sobre isso desde o primeiro bloco, não é, Cíntia? Como é que foi organizada essa programação, né? A gente tem
3 eventos que já aconteceram, né? O do dia 11, o dia 13, o dia 20, e o próximo dia 28 a gente tem o último evento. Né? Como é que foi organizado junto com as outras cabeças pensantes? Então, a gente pensou numa programação, né, que tivesse uma ação mais de informação, que foi a primeira ação, que foi a palestra. Né? A gente convidou uma professora doutora... O suicídio e a sua acolhida, Acolhida, né? Isso. A gente convidou a professora doutora Ana Karina, do Departamento de Psicologia, e aí ela fez uma palestra mesmo informativa, né, sobre o suicídio, o histórico do suicídio, formas de acolher, onde procurar ajuda. Então essa palestra ela foi aberta, ela aconteceu na Biblioteca Central, Zila Mamed, e ela foi aberta para os docentes, servidores interessados e os estudantes, né? Então foi a primeira que abriu a programação, né? Em seguida, nesse mesmo dia, a gente fez uma ação no restaurante universitário, né, para tentar chegar no corpo a corpo aos estudantes, transmitir a mensagem da campanha, e fizemos a distribuição dos folders. Não sei se você teve acesso ao folder da campanha, 13 razões de alerta, né, que a gente fez em alusão ao seriado popular, né, da Netflix, os 13 porquês, traduzindo. Então, a gente fez a distribuição dos folders na RU. Né? E aí convidando também para as outras ações, explicando, acolhendo um outro aluno que no próprio restaurante demandou, demandou uma fala, uma necessidade de escuta. E aí em seguida a gente fez no dia 13 uma roda de conversa e acolhimento. A gente abriu essa roda com uma apresentação de um quinteto de violoncelos da Escola de Música, né, com músicas selecionadas para propiciarem um relaxamento e um momento alunos, né? De reflexão. Essa ação ela foi específica para os alunos, porque realmente o objetivo dela era acolher, né, disponibilizar, dar voz aos estudantes que estivessem passando por alguma vivência de sofrimento, e foi bem interessante. Essa do dia 13 eu quem fiz junto com a equipe, né, mas eu quem conduzi, era a psicóloga responsável, digo isso, na Escola de Ciência e Tecnologia. Então a gente fez esse primeiro momento musical e depois uma roda de conversa. Dividimos em alguns grupos, contei também com a participação dos estagiários do 5º ano de Psicologia, e foi bem legal, foi um momento muito rico, né? Tivemos várias falas sobre o sofrimento, e essa escuta no coletivo, né, possibilita o compartilhamento de experiências e ajuda, né, no enfrentamento da dor. Interessante isso, porque a gente pensa a universidade, obviamente, na perspectiva da formação, né? O dia a dia chega, pega um ônibus ou vem de carro, entra na sala de aula, corre, faz o trabalho e vai embora. Termina também sendo uma ação não técnica em si, mas operacional, né? Vai. Isso. E um projeto desse consegue uma dinâmica muito legal. Bom seria se pudesse fazer logo um projeto de extensão, né? Para os alunos estarem o ano todo. A gente está hoje com um projeto de extensão, né? Eu estou fazendo em parceria com uma professora do departamento, essa mesma que fez a palestra. Mas tem essa mesma natureza? Esse projeto de extensão atual, ele é voltado especificamente para o suicídio, mas a própria reitora, a professora Ângela, pediu para que a gente solicitou, né? Uma ação mais integrada e continuada, né? Então a gente está nesse planejamento de ações contínuas, considerando que houve uma repercussão muito positiva, uma adesão bastante significativa de pessoas interessadas em falar sobre o sofrimento, né? E que bom que a universidade está aberta para isso, os professores estão se mobilizando e a gestão tem apoiado bastante essa causa, a necessidade de cuidar dos estudantes, né? Porque entendemos que a universidade ela não tem a responsabilidade apenas na formação técnica, mas no desenvolvimento pessoal, né, dos cidadãos que ali estão, né, se formando. Então nesse entendimento dentro da sociedade, né? Isso. Para se entender dentro da sociedade o que se pode fazer. Isso. Né? E aí não tem como fecharmos os olhos para essa demanda por atenção psicológica que está, infelizmente, cada vez maior, né, dentro do ambiente acadêmico, e a gente precisa olhar para isso e cuidar disso. Né? Que bom que ainda existe em um contexto de tantos cortes orçamentários, né? Poderia ser mais, né, Cíntia, mas ainda tem o próximo, que vai ser no dia 28, né?
Tema Isso. em debate, suicídio entre jovens. Isso. E Essa no caso oficina... você também. Não, essa oficina temática é em parceria com outras duas professoras do Departamento de Psicologia, né, que são, têm formação em clínica e vão fazer essa oficina, que é um momento para aproximar também essa vivência de sofrimento. Então, vai ser um número restrito de alunos, em torno de 25 cada oficina. Serão duas oficinas, né? Qual seria a principal forma de prevenção? Essa consulta clínica e acompanhamento? Ou teria outras, quem sabe, operadores de resiliência que pudessem fazer com que esses alunos deixassem de lado essa ideia suicida, por exemplo? A gente não pode ter essa pretensão, não é uma conta matemática. Não podemos ter até a ingenuidade de achar que por conta de uma campanha de prevenção vamos garantir a eliminação das tentativas de suicídio. Claro. Quem dera, mas não, isso não é possível, né? Se tratando do humano é muito complexo e a gente não tem como dar esse tipo de garantia, né? E por isso mesmo eu falei que a campanha de prevenção é muito mais uma campanha de convite para olharmos para o sofrimento, né? Então, eu acho que e aí a mensagem principal é essa, é ficarmos atentos ao que está incomodando, ao que está doendo na gente mesmo ou em quem está do lado, e nesse sentido buscar ajuda. E aí falo em relação à ideação suicida, a necessidade de uma escuta profissional, que é para que esse sofrimento tenha um lugar, né, e isso possa ter vazão, essa angústia ser eliminada, e nessa escuta profissional possa surgir outras possibilidades de enfrentamento para essa dor que não a morte, né? Que é o que, quando a ideação suicida está muito evidente, é como se a morte fosse o único modo possível de acabar com aquela dor. Não se consegue visualizar outras formas. Solução, né? E aí, havendo um bom vínculo terapêutico, é possível ir buscando e tentando fazer surgir essas outras formas, né? Na sociedade tem uma certa crítica, né? Não sei se você já sofreu, já leu, já soube, que dizem, poxa, a mesma coisa com a violência, a questão do suicídio. Do tipo, não vamos falar sobre, porque vai incentivar. Sim. Mas acho que é o contrário, né? E essa campanha tem tudo a ver. Quanto mais a gente falar, a gente vai sensibilizar, talvez não pacientes em potencial, mas quem está ao redor que poderiam ajudar, não é isso, Cíntia? Uhum. Essa fala ela não é em vão, Bruno. Isso acontece em decorrência de um livro que foi publicado em 1870, O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe. De Goethe, né? O alemão. Isso. E esse livro, ele termina, vou dar um spoiler agora, mas pode... Ele termina com o suicídio, né, do protagonista do livro. E na época ele gerou várias mortes, né, na sociedade alemã. Então, inclusive ficou conhecido como efeito Werther, esse efeito cascata, né, do suicídio, do fenômeno do suicídio. No caso do personagem, por digamos assim, um problema amoroso, né? Exato, uma desilusão amorosa, não sei se desilusão, mas não poder concretizar um grande amor, né, naquela história lá. E aí por isso esse cuidado, então eu diria que é preciso ter cuidado no modo como se aborda o fenômeno, como se falar sobre isso, né? Um alerta também em relação à série da Netflix, que de algum modo abriu espaço para a temática, né, entre os jovens, inclusive houve um aumento de mais de 100% nas ligações para o CVV após o lançamento da série, o que é bom porque mais pessoas pediram ajuda. Por outro lado, vem esse questionamento de ter sido um gatilho, né? E a série tem um fator preocupante, porque o próprio título, né, fala 13 razões por quê, né, os 13 porquês, como se houvesse ali razões que justificassem o suicídio. Exato, né? E isso é um mito que precisa ser rompido, né? Não há um porquê. A gente pode tentar encontrar, mas não vai encontrar. Esse desfecho extremista do suicídio, ele vem como resposta a uma história de vida, a uma complexa rede de fatores, né? E não tem como a gente apontar um porquê. Pode até haver um evento precipitador, mas não porquês, né? Então, há uma preocupação no sentido de como se abordar esse fenômeno. Mas abordar no sentido de esclarecer, de desmistificar, de
de passar essa mensagem de não haver o julgamento, mas o acolhimento à dor, né? Se a pessoa, imagine, se a pessoa passa por um desejo de morte é porque a dor está muito insuportável, é uma sensação de desesperança mesmo. Essa pessoa precisa ser acolhida, né? A gente entende, inclusive, o suicídio como uma fala, um convite daquela pessoa que sofre, que convoca, diz assim, olha, eu não aguento mais. E uma tentativa diz isso, então a gente precisa olhar, né? Após a tentativa é preciso que a assistência ela continue intensa, né? Às vezes tem a ilusão de tentou o suicídio, aí entra com o tratamento medicamentoso, tem uma melhora rápida, e aí não vai mais né? acontecer e não se dá mais atenção. E aí é preciso um cuidado, né? Porque, em geral, por exemplo, no quadro de depressão, o tratamento medicamentoso comumente dá uma melhora rápida no nível de energia, na capacidade cognitiva, motora, e aí a pessoa fica mais disponível, né, para as ações do contexto familiar, social, e aí as pessoas voltam para o dia a dia, para as atividades cotidianas, e as pessoas, em geral, dizem, está ótimo, está ok. Quando a melhora dos aspectos, vamos dizer, afetivos, que estão intoleráveis ainda, a dinâmica suicida ainda está presente, né? Porque essas questões internas demoram um pouco mais para serem manejadas, né? Então é preciso um tempo para a elaboração, um bom vínculo terapêutico para que isso, né, possa ocorrer. Então, inclusive recomenda-se que até uns 6 meses pós a tentativa de suicídio é necessária uma atenção. Uma atenção intensa, cuidadosa, né, atenta. Sempre vai precisar de medicamento? Ou acompanhamento? Olha, no caso da ideação suicida, eu costumo dizer que se tratando do humano, nada a gente pode dizer sempre, mas em geral sim, né? Em geral, a pessoa que apresenta uma ideação suicida, ou está prestes, ou já tentou, passa aí por algum mecanismo de ruptura mesmo com a realidade, com as possibilidades de fazer frente a isso que está doendo, que é doloroso. Então, em geral, sim, a gente trabalha contando, né, com a parceria com a psiquiatria, com o tratamento medicamentoso. Acompanhando, né? Isso. Cíntia, infelizmente o nosso tempo encerrou, mas agradeço pela sua apresentação de um projeto, uma campanha muito importante, né? Não só para a UFRN, mas para toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigada também, Bruno. Fico à disposição para que puder ajudar. Então, obrigada. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. O nosso programa termina aqui. Mas nessa semana você já pode nos ajudar com essa campanha, pode compartilhar no nosso canal do YouTube. O programa é sempre postado na íntegra, na semana após a exibição aqui na TV Câmara. Lembrando, todos os sábados às 10 horas da manhã, com representação também nos domingos, neste mesmo horário. A gente se vê na próxima semana. Até lá!